Na mesa de jantar, minha nora gritou: "Você cheira a urina." Todos riram e meu filho não disse nada. Me levantei em silêncio, expulsei ela da minha casa e joguei suas roupas na calçada. Humilhação tem preço. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O silêncio caiu sobre a sala de jantar como uma lâmina afiada. Dona Berenice, aos 63 anos, sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto as palavras de Tamires ecoavam nas paredes da casa que ela havia construído com tanto sacrifício. Nossa, sogra! Você cheira a urina. Precisa se cuidar melhor ou vai acabar usando fraldas. As risadas explodiram ao redor da mesa. Primos, sobrinhos, e até vizinhos convidados para o jantar de aniversário de Berenice se contorciam em gargalhadas. Alguns tentavam disfarçar, outros nem se davam ao trabalho. O pior golpe veio quando Berenice procurou os olhos de Renato, seu único filho, e viu ali apenas um sorriso contido, um olhar baixo, e o silêncio. Um silêncio que dizia tudo. 63 anos de vida. 4 décadas lavando, passando, cozinhando para criar Renato sozinha depois que Arnaldo faleceu. A casa onde estavam agora foi comprada com o dinheiro do seguro e anos de economia. E agora, na frente de todos, sua nora a humilhava, e seu filho não dizia uma palavra sequer para defendê-la. As mãos de Berenice tremiam sob a toalha bordada que havia passado 3 horas antes. Um tremor que ninguém percebia, ocupados demais com as risadas. A comida que havia preparado desde cedo esfriava nos pratos. O bolo de aniversário, ainda na cozinha, esperando o momento que não chegaria. Compra um perfuminho, sogra. Tá difícil ficar perto. Tamires continuou, ajeitando os cabelos loiros e artificiais, reluzindo sob a luz do lustre que Berenice havia comprado parcelado em 10 vezes. Algo se quebrou dentro de Berenice. Não foi raiva o que sentiu. Foi uma clareza súbita, como se pela primeira vez enxergasse tudo com nitidez cristalina. Lentamente, ela se levantou. Seus joelhos doíam, a artrite piorava com o tempo frio, mas ela se manteve ereta, a coluna mais reta do que estivera em anos. O barulho das risadas foi diminuindo gradualmente, até que apenas o zumbido da geladeira antiga na cozinha preenchia o ar. Tamires, Berenice disse, a voz suave mas firme como nunca antes. Pegue suas coisas e saia da minha casa. O quê? Tá louca, sogra? Agora. Ninguém mais ria. Renato finalmente levantou os olhos. Mãe, a Tamires só estava brincando. Não precisa. Você também, Renato. Se prefere ficar calado enquanto me humilham, pode acompanhar sua esposa. Berenice caminhou até o quarto do casal, abriu o armário e começou a retirar as roupas de Tamires, jogando-as pela janela. Peças coloridas e caras voavam como confetes tristes sobre a calçada. De onde vinha essa força? De um lugar profundo que ela nem sabia que existia. No fim, parada à porta de sua casa, observando Tamires recolhendo suas roupas da calçada sob olhares curiosos dos vizinhos, Berenice sentiu algo inesperado, não alívio, não vingança, mas o peso terrível da solidão que viria. Mas não voltaria atrás. Afinal, humilhação tem preço. E todos aprenderiam isso. 6 meses antes daquela fatídica noite, a vida de Berenice transcorria na suave monotonia dos dias preenchidos por pequenas alegrias. Viúva há quase 20 anos, ela havia encontrado equilíbrio na rotina simples do bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Nas manhãs de terça e quinta, Berenice dava aulas de costura para as mulheres do centro comunitário. Nas tardes de quarta, jogava bigo com Dona Zuleide, seu Osvaldo e Maristela, amigos de décadas. Aos domingos, invariavelmente, preparava almoço para Renato e ocasionalmente para Tamires, que havia entrado na vida do filho 3 anos antes. Essa moça não é flor que se cheire, comentava Zuleide toda vez que Tamires era mencionada. Tem olho grande nas coisas dos outros. Deixe de bobagem, Berenice respondia, sempre defendendo a escolha do filho. Ela é jovem, sonhadora. Renato está feliz, é o que importa. Mas Berenice mentia para si mesma. As pequenas indiretas de Tamires sobre a casa antiquada,
As sugestões frequentes para que Berenice aproveitasse a vida e viajasse, código para dizer que deveria deixar a casa para o casal, eram sementes de desconforto que ela tentava ignorar. Naquela manhã de maio, enquanto regava suas samambaias na varanda, Berenice notou algo diferente. A umidade em sua calcinha. Acontecia com mais frequência ultimamente. Inicialmente, achou que fosse apenas o calor, depois os suores do climatério tardio, mas a frequência aumentava. Preciso marcar um médico, murmurou para si mesma, sentindo uma pontada de vergonha. Aos 63 anos, seu corpo atraía de maneiras que não esperava. No mesmo dia, Renato apareceu sem avisar. Ultimamente isso acontecia quando ele e Tamires discutiam. Ele trazia uma sacola de pães da padaria favorita de Berenice e um sorriso culpado nos lábios. Mãe, estamos pensando em fazer uma festa surpresa para a senhora. Aniversário de 63 anos merece comemoração. Berenice sorriu, escondendo a mancha úmida na saia com um guardanapo disfarçadamente. Que bobagem, filho. Não precisa de festa. A Tamires já está organizando tudo. Ela quer aproximar mais a família. O que Renato não contou foi que a ideia da festa nascerá após uma discussão sobre a casa. Sua mãe não vai viver para sempre, Tamires havia dito. Precisamos começar a pensar no futuro. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Berenice sentiu o colchão úmido. O cheiro leve de urina invadiu suas narinas e lágrimas silenciosas escorreram. Era a terceira vez naquela semana. Algo estava errado, mas como contaria a alguém? Como admitiria que estava perdendo o controle sobre funções tão básicas? No espelho do banheiro, encarou o rosto envelhecido, as mãos manchadas pelo tempo e trabalho. Sentiu vergonha, medo. E uma pergunta incômoda surgiu: quando havia se tornado um fardo? E por que seu filho, que um dia fora seu maior orgulho, agora olhava para ela como se esperasse que ela simplesmente desaparecesse? No porta-retratos ao lado da cama, o sorriso de Arnaldo parecia desbotado como a própria lembrança dele. O que você faria, velho? Sussurrou para a foto. O silêncio foi sua única resposta. A chuva de junho castigava as janelas quando Berenice finalmente criou coragem para a consulta médica. O doutor Maurício, clínico que a atendia há anos no posto de saúde do bairro, ouviu pacientemente enquanto ela, de olhos baixos, descrevia os episódios cada vez mais frequentes. Dona Berenice, a incontinência urinária é comum em mulheres da sua idade. Pode ser apenas uma questão muscular, mas vamos investigar melhor. Precisamos descartar infecção, diabetes ou algo mais sério. O médico pediu exames e recomendou exercícios para fortalecer o assoalho pélvico. Berenice saiu do consultório com uma receita na mão e o coração pesado. No ônibus de volta para casa, uma ligação de Tamires. Sogra, decidimos que a festa vai ser na sua casa mesmo. É mais acolhedor. A voz era doce, mas havia algo calculado no tom. Estou convidando alguns amigos meus também. Pessoas influentes. Vou transformar aquela sala antiquada em algo digno de revista. Berenice respirou fundo. Tamires, não preciso de festa grande. Algo simples. Que isso, sogra? 63 anos. É para comemorar em grande estilo. Renato concorda comigo. Claro que concordava. Renato sempre concordava com Tamires. Nos dias seguintes, Tamires aparecia sem avisar, medindo espaços, fotografando cômodos, criticando a energia pesada dos móveis antigos. Durante uma dessas visitas, encontrou Berenice trocando um forro de cama. Nossa, sogra, tá com problemas? Renato me contou que a senhora está indo ao médico. O tom falsamente preocupado fez Berenice enrijecer. Só exames de rotina. Sei, na idade da senhora tem que cuidar mesmo. Minha avó começou com problemas de, você sabe, fazer xixi na cama. Foi o começo do fim. A insinuação ficou pairando no ar como perfume barato. Berenice sentiu o rosto queimar. Naquela noite, recebeu os resultados preliminares dos exames. Diabetes inicial, inflamação no trato urinário, e possível início de prolapso pélvico. Tudo tratável, mas exigindo cuidados contínuos. Sentou-se na poltrona preferida, onde costumava tricotar enquanto assistia novelas, e deixou as lágrimas virem. Não pelo diagnóstico, mas pela solidão de não ter com quem compartilhar. O telefone tocou. Era Renato. Mãe, a Tamires está pensando que talvez a senhora pudesse passar os tempos na casa da tia Jurema depois da festa.
Para descansar, sabe? E nós cuidaríamos da casa. Berenice sentiu algo endurecer dentro dela. E por que eu faria isso, filho? Bem, a casa é grande demais para a senhora sozinha. E nós poderíamos reformar, modernizar um pouco. E depois eu voltaria. O silêncio de Renato disse tudo. Não, eles não esperavam que ela voltasse. Vou pensar, filho, respondeu mecanicamente. Ao desligar, Berenice encarou a casa que construíra com tanto sacrifício. Cada canto guardava memórias. Na parede, a marca de lápis que registrava o crescimento de Renato. No assoalho, o arranhão do dia em que ele aprenderá a andar de patins dentro de casa, contra suas ordens. No espelho do corredor, viu seu reflexo e, pela primeira vez em meses, não baixou os olhos com vergonha. Em vez disso, endireitou os ombros. Não permitiria que a expulsassem de sua própria casa com desculpas mal disfarçadas. Eles queriam guerra. Então teriam. A incontinência tinha solução médica. A ingratidão, porém, exigiria um remédio muito mais amargo. O centro comunitário do Grajaú fervilhava com as fofocas sobre a festa de aniversário de Berenice. Entre retalhos de chita e novelos de lã, as líguas corriam soltas. Soube que a nora dela está convidando até gente da alta sociedade. Quer transformar a casa da Berenice num salão de festas, comentou Maristela, enfiando a agulha no tecido com mais força que o necessário. Zuleide, aos 71 anos e com língua tão afiada quanto suas agulhas de tricô, não deixou por menos. Aquela Tamires não engana ninguém. Está de olho na casa, isso sim. Vocês viram o carro novo que o marido comprou para ela? De onde saiu dinheiro para isso, eu me pergunto. Berenice fingiu não ouvir enquanto organizava os materiais da aula de costura. Mas Jerônimo, o novo administrador do centro e recém-aposentado da farmácia do bairro, aproximou-se com seu jeito manso. Dona Berenice, recebi seu pedido de uso do salão para o bazar beneficente. Está aprovado. E, se precisar conversar, minha porta está sempre aberta. Os olhos bondosos de Jerônimo transmitiam mais que simples cordialidade. Aos 68 anos, viúvo como ela, Jerônimo havia se tornado uma presença constante no centro desde que assumirá a administração, 3 meses antes. Obrigada, seu Jerônimo. O senhor já é um grande aliado nessa comunidade. Enquanto isso, no escritório de advocacia onde Renato trabalhava como contador, Tamires apareceu para o almoço, mas não estava sozinha. Leonardo, sócio do escritório e notório por seus casos extraconjugais, acompanhava-a. Renato, querido, trouxe o Léo para discutirmos aquela ideia da casa. Leonardo sorriu, exibindo dentes perfeitamente alinhados. Seu Renato, como avaliador imobiliário, posso garantir que a localização da casa da sua mãe é privilegiada. Com uma boa reforma, o valor duplicaria facilmente. Renato hesitou. Ainda não falei direito com minha mãe sobre vender. Amor, Tamires interrompeu, não é questão de vender. É sobre investir no nosso futuro. Sua mãe ficaria muito mais confortável num apartamento menor, sem escadas, perto de um posto de saúde. Estamos pensando no bem dela. Naquela mesma tarde, Berenice recebeu a visita inesperada de Sofia, irmã mais nova de Tamires. Ao contrário da irmã, Sofia nunca demonstrou interesse pelos bens materiais de Berenice. Dona B, vim avisar que a Tamires está planejando algo para depois da festa. Ouvi ela falando com o Renato sobre documentos, sobre convencer a senhora a assinar uma procuração. Berenice ofereceu café a Sofia. E por que você está me contando isso, querida? Sofia baixou os olhos. Porque minha irmã não era assim. Ambiciosa desse jeito, calculista. Foi depois que conheceu o Leonardo, ele enche a cabeça dela com ideias de riqueza fácil, de ascensão social a qualquer custo. Leonardo? O sócio do escritório onde Renato trabalha. Sim. E, bem, acho que eles têm algo mais que amizade. O choque fez Berenice quase derrubar a xícara. Você está dizendo que sua irmã e esse homem. Sofia assentiu, envergonhada. Tenho quase certeza. E acho que eles estão usando Renato. Na solidão de seu quarto, aquela noite, Berenice catalogou mentalmente seus aliados e inimigos. Jerônimo, Sofia, suas amigas do centro comunitário de um lado. Tamires, Leonardo e, dolorosamente, seu próprio filho do outro. Abrindo uma caixa antiga sob a cama,
Retirou documentos amarelados pelo tempo, a escritura original da casa, o testamento de Arnaldo, certificados de propriedade. Com mãos firmes, guardou-os numa pasta que escondeu no forro de uma almofada que ela mesma havia costurado. Não é só sobre a casa, murmurou para o silêncio do quarto. É sobre respeito. É sobre lembrar quem verdadeiramente nos ama. Antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se à beira da cama e rezou. Não por vingança, mas por sabedoria. E talvez, só talvez, por coragem para o que viria a seguir. A manhã da festa amanheceu com o céu indeciso entre nuvens e sol, refletindo perfeitamente o estado de espírito de Berenice. Tamires chegou cedo, acompanhada por decoradores contratados que rapidamente transformaram a sala simples num ambiente que Berenice mal reconhecia. Sogra, não toque em nada, por favor. Está tudo milimetricamente planejado, advertiu Tamires ao ver Berenice ajustando um arranjo de flores artificiais. Aliás, já decidiu o que vai vestir? Trouxe algumas opções. Nada muito jovial, claro, mas algo que disfarce a idade. O olhar de superioridade fervia o sangue de Berenice, mas ela respirou fundo. Tenho meu próprio vestido, obrigada. Aquele azul desbotado? Por favor, não. Temos fotógrafo profissional. Pense nas redes sociais. A gota d'água veio quando Berenice encontrou Tamires no seu quarto, remexendo suas gavetas. O que pensa que está fazendo? Tamires não se abalou. Procurando aquela corrente de ouro que era da sua mãe. Pensei em usá-la hoje, combina com meu vestido. Saia do meu quarto agora. Nossa, que drama! Somos família, não somos? O que é seu é nosso. Berenice fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, sua voz saiu surpreendentemente calma. Tamires, esta é a última vez que vou dizer, saia do meu quarto. E não, não somos esse tipo de família. Algo no tom de Berenice fez Tamires recuar, mas não sem antes deixar escapar. Depois da festa precisamos ter uma conversa séria sobre o futuro desta casa. Renato já concordou com tudo. As horas seguintes passaram num borrão de preparativos. Berenice se refugiou no pequeno jardim dos fundos, onde suas plantas ofereciam o único conforto genuíno. Foi ali que Jerônimo a encontrou, trazendo um pequeno embrulho. Vim mais cedo para ajudar, mas parece que a sua nora tem tudo sob controle, comentou com um sorriso compreensivo. Trouxe algo para a senhora. Era um livro antigo de poemas de Cora Coralina. Na primeira página, uma dedicatória simples, para Berenice, que como Cora, sabe que o tempo não é inimigo, mas professor. Com admiração, Jerônimo. Aquele pequeno gesto de gentileza quase quebrou a compostura de Berenice. Obrigada. É o único presente verdadeiro que recebi hoje. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, Berenice estava pronta. Não com o vestido sugerido por Tamires, mas com um conjunto simples e elegante que havia costurado secretamente nas últimas semanas. No pescoço, a corrente que pertencera à sua mãe, e nos olhos, uma determinação silenciosa. A sala estava repleta de pessoas que Berenice mal conhecia, amigos de Tamires, colegas de trabalho de Renato, figuras que claramente pertenciam a um círculo social ao qual ela nunca tivera acesso. Em um canto, Leonardo conversava intimamente com Tamires, suas mãos ocasionalmente se tocando quando achavam que ninguém estava olhando. Durante o jantar, sentada à cabeceira da mesa por insistência de Tamires, é o lugar da aniversariante, sogra. Berenice observava o filho. Renato parecia desconfortável, bebendo mais que o costume, evitando seu olhar. Foi quando Leonardo ergueu sua taça, um brinde à dona Berenice. E ao futuro brilhante que nos aguarda depois que ela assinar aqueles papéis que conversamos. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Renato engasgou com o vinho. Tamires lançou um olhar furioso para Leonardo. Que papéis seriam esses? Perguntou Berenice, sua voz ecoando na sala repentinamente silenciosa. Foi Renato quem respondeu, as palavras tropeçando. Só uma ideia, mãe, para a senhora ter mais conforto, talvez vender a casa e comprar um apartamento menor. E vocês ficariam com a diferença, presumo. O rosto vermelho de Renato foi resposta suficiente. Berenice calmamente colocou o guardanapo sobre a mesa. Interessante como planejam minha vida sem me consultar. Muito interessante mesmo. A tensão era palpável. Mas o verdadeiro confronto estava apenas começando, e Berenice,
após meses sendo tratada como um obstáculo, finalmente estava pronta para lutar. O silêncio que seguiu as palavras de Berenice foi quebrado pelo som estridente da risada de Tamires. Gente, que clima pesado. É uma festa. Leonardo só estava brincando, não é mesmo? Ela lançou um olhar cortante para o homem, que sorriu forçadamente. Claro, apenas uma brincadeira infeliz. Peço desculpas. Mas o estrago estava feito. Berenice percebeu os olhares de pena direcionados a ela, os sussurros mal disfarçados. Em sua própria casa, em seu aniversário, havia se tornado objeto de piedade e especulação. Foi Sofia quem quebrou o impasse, levantando-se abruptamente. Acho que é hora do bolo. Dona Berenice merece celebrar de verdade. Na cozinha, enquanto Sofia acendia as velas, Berenice sentiu uma umidade familiar. O estresse da situação havia provocado um novo episódio de incontinência. Por um momento, o pânico a dominou. E se alguém notasse? Se Tamires percebesse? Dona B, tudo bem? Sofia perguntou, notando seu desconforto. Preciso ir ao banheiro urgente, sussurrou Berenice. Pode segurar as coisas por um minuto. No banheiro, trocando rapidamente a roupa íntima, Berenice ouviu vozes exaltadas vindas do corredor. Renato e Tamires discutiam em tons abafados. Você está arruinando tudo. O Leonardo não devia ter falado nada ainda. E quando pretendia me contar sobre os papéis, Tamires? Quando minha mãe já tivesse assinado. Não seja ingênuo. Você acha que conseguiríamos aquele apartamento na Moema sem vender esta casa? Com seu salário de contador de segunda categoria. Houve uma pausa dolorosa. É isso que sou para você? Um contador de segunda categoria com uma mãe que tem uma casa bem localizada. Não distorça minhas palavras. Estou pensando no nosso futuro, nas crianças que teremos. Berenice congelou. Crianças? Tamires sempre dissera que não queria filhos. Que crianças, Tamires? Você sempre disse que carreira vinha primeiro. Outra pausa tensa. As pessoas mudam de ideia. A voz de Tamires soou estranhamente hesitante. Ou mentem. A voz de Renato era baixa, quase um murmúrio. Assim como me tiram sobre não estar vendo Leonardo pelas minhas costas. O coração de Berenice apertou. Então seu filho sabia. A discussão foi interrompida por Sofia chamando todos para o bolo. Berenice rapidamente terminou de se ajeitar e retornou à sala onde dezenas de olhos a aguardavam. Tamires tinha lágrimas nos olhos, mas seu sorriso permanecia intacto, a máscara social perfeitamente mantida. Cantaram parabéns. Berenice fechou os olhos diante do bolo, mas não fez pedido algum. Em vez disso, tomou uma decisão. Após os aplausos, quando os convidados começavam a se servir de bolo, ela pediu a palavra. Queria agradecer a presença de todos. E também fazer um anúncio. A sala silenciou novamente. Renato olhou nervosamente para a mãe. Nos últimos meses, tenho enfrentado alguns problemas de saúde, começou Berenice, sentindo cada palavra pesar na língua. Incontinência urinária, para ser específica. Houve um murmúrio de desconforto entre os convidados. Tamires empalideceu. É uma condição tratável, mas que tem me causado vergonha e isolamento. Hoje, percebi que o verdadeiro problema não é físico, mas como permitimos que a vergonha nos impeça de falar sobre nossas vulnerabilidades. Seus olhos encontraram os de Jerônimo, que assentiu encorajadoramente. Também descobri hoje que alguns planos estavam sendo feitos para meu futuro sem meu conhecimento. Planos envolvendo esta casa, que construí com meu marido e onde criei meu filho. Renato baixou a cabeça. Então, para evitar mais mal-entendidos, quero deixar algo muito claro: não pretendo vender esta casa. Nunca. E mais, acabo de tomar uma decisão que já deveria ter tomado há muito tempo. Tamires deu um passo à frente, o sorriso tenso. Sogra, não é a hora de decisões precipitadas. Pelo contrário, Tamires. É exatamente a hora. A partir de amanhã, começarei um tratamento adequado para minha condição médica. E também iniciarei aulas de dança no centro comunitário com seu Jerônimo. O olhar surpreso de Jerônimo se transformou em um sorriso caloroso. A vida é muito curta, continuou Berenice, para vivermos com medo de acidentes, de julgamentos, ou de pessoas que só enxergam valor no que possuímos, não em quem somos. Naquele momento, olhando para os rostos à sua volta, o choque de Tamires,
a vergonha de Renato, o orgulho de Sofia e a admiração de Jerônimo, Berenice sentiu uma libertação que não experimentava há anos. A umidade em sua roupa íntima não importava mais. O que importava era a dignidade que finalmente havia recuperado. E isso ninguém poderia tirar dela. A semana seguinte à festa passou como um furacão de consequências. Renato e Tamires haviam saído da casa em meio a um silêncio pesado, e desde então, apenas mensagens curtas e práticas foram trocadas entre mãe e filho. A solidão, velha conhecida de Berenice, agora parecia mais profunda e definitiva. Numa manhã cinzenta de julho, enquanto separava roupas para a doação, a campainha tocou. No portão, uma Tamires irreconhecível, sem maquiagem, olhos inchados, cabelos desalinhados. Preciso conversar com a senhora, disse em voz baixa. Por favor. A primeira reação de Berenice foi negar, mandar embora aquela que tanto a havia humilhado. Mas algo no desespero da jovem a fez recuar. Entre. Na sala, agora de volta à simplicidade anterior à festa, Tamires parecia menor, despida da arrogância habitual. Renato pediu o divórcio, disse finalmente, as palavras saindo entrecortadas. Descobriu tudo sobre Leonardo e eu. Fui despejada do apartamento, estou grávida. A revelação atingiu Berenice como um soco. Grávida? De quem? Tamires baixou os olhos. Não sei ao certo. Pode ser de Renato ou do Leonardo. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de todas as palavras não ditas entre as duas mulheres. Berenice sentiu uma mistura confusa de emoções, raiva, compaixão, descrença. O Leonardo disse que não quer saber do bebê. Que já tem família constituída. E eu, não tenho para onde ir. O pedido não verbalizado pairou no ar. Berenice levantou-se e caminhou até a janela, observando o pequeno jardim que havia cultivado por anos. Cada planta ali tinha história, havia superado secas, pragas, tempestades. Por que veio até mim, Tamires? Logo eu, a quem você humilhou publicamente. A velha que cheira a urina, lembra-se. Tamires encolheu-se com as palavras. Porque a senhora é a única pessoa verdadeiramente boa que conheço. E porque eu não tenho mais ninguém. No exato momento em que Berenice ia responder, uma dor aguda atravessou seu baixo ventre. Uma dor tão intensa que a fez dobrar-se. Em segundos, percebeu a umidade quente escorrendo por suas pernas, não era urina, mas sangue. Socorro, murmurou, antes que suas pernas cedessem. O que se seguiu foi um borrão de sirenes, corredores de hospital, vozes médicas discutindo termos técnicos. Berenice, semiconsciente na maca, viu o rosto preocupado de Tamires ao lado de paramédicos. Viu Jerônimo chegando ofegante ao pronto-socorro. E, horas depois, viu o rosto devastado de Renato. Infecção urinária grave que se espalhou para os rins, explicou o médico. Combinada com estresse extremo e pressão arterial descontrolada. Precisamos interná-la imediatamente. Entre a névoa de medicamentos e dor, Berenice ouviu conversas fragmentadas no corredor. Ela estava bem, não entendo como piorou tão rápido. A voz de Renato, quebradiça. Ela escondeu os sintomas. Pessoas da geração dela fazem isso. Tem vergonha de admitir fraqueza. Jerônimo, sua voz normalmente calma agora teiça de preocupação. É minha culpa. Tamires, surpreendentemente. Todo aquele estresse da festa, as humilhações. Nos dias que se seguiram, Berenice flutuou entre consciência e delírio febril. Em seus momentos de lucidez, notava algo estranho. Tamires não saía do hospital. Dormia desconfortavelmente na cadeira do quarto, ajudava as enfermeiras a virá-la na cama, falava com os médicos, anotava medicações. Numa noite particularmente difícil, quando a febre finalmente começou a ceder, Berenice acordou e encontrou Tamires chorando silenciosamente ao lado de sua cama. Por que ainda está aqui? Perguntou Berenice, a voz rouca pela falta de uso. Tamires secou as lágrimas rapidamente. Porque preciso que a senhora sobreviva para me odiar propriamente. Não seria justo partir assim, sem me dar chance de tentar consertar algo. A sinceridade crua daquelas palavras tocou algo profundo em Berenice. Não era perdão, ainda era cedo demais para isso, mas talvez o primeiro fio frágil de compreensão. Renato virá amanhã, continuou Tamires. Ele está organizando seu retorno para casa. Jerônimo trouxe flores todos os dias. E o bebê?
Perguntou Berenice, surpreendendo a si mesma com a pergunta. A mão de Tamires instintivamente tocou o ventre ainda plano. Ainda aqui. Assustado como eu, imagino. Naquela noite, olhando para o teto do hospital, Berenice enfrentou sua maior crise. Não apenas física, mas existencial. Como seguir dali? Como reconstruir uma família despedaçada por mentiras, ambição e mágoas? E mais importante, teria forças para começar de novo, aos 63 anos, quando seu próprio corpo parecia conspirar contra ela? A resposta não veio em palavras, mas na memória súbita do jardim resistente que havia criado. Plantas que, como ela, haviam sobrevivido a muito mais do que qualquer um apostaria. 15 dias após ser internada, Berenice finalmente recebeu alta. A casa, que antes parecia um campo de batalha emocional, agora representava um desafio físico. Escadas a subir, distâncias a percorrer entre cômodos, um corpo enfraquecido pela doença a acomodar. Vamos fazer algumas adaptações, explicou Renato, carregando as poucas malas da mãe. O médico sugeriu barras de apoio no banheiro, talvez mudar seu quarto para o térreo temporariamente. Berenice assentiu, sem energia para discutir. A humilhação de precisar de ajuda para tarefas básicas era um novo tipo de provação. O que ela não esperava era encontrar, ao chegar, uma casa transformada. Não pela ostentação que Tamires havia imposto na festa, mas por pequenas e significativas mudanças. Rampas improvisadas substituíam degraus. Seu quarto de costura no térreo havia sido adaptado como quarto temporário. No banheiro, barras de apoio recém-instaladas. Sofia e Jerônimo ajudaram, explicou Renato, notando a surpresa da mãe. E Tamires também. O nome pairou no ar como uma pergunta não formulada. Berenice não havia discutido com o filho sobre o estado da gravidez de Tamires, nem sobre os eventos que levaram ao pedido de divórcio. Onde ela está agora? Renato hesitou. Alugou um quartinho perto do centro comunitário. Está trabalhando meio período na secretaria de lá, Jerônimo arranjou para ela. Naquela noite, sozinha em seu novo quarto adaptado, Berenice começou a elaborar seu plano. Não por vingança ou amargura, mas por sobrevivência, talvez, redenção. Pegou um caderno antigo e, com a letra cuidadosa de professora aposentada, começou a listar. Saúde, seguir rigorosamente o tratamento médico. Exercícios para o assoalho pélvico. Controle da diabetes. Independência, adaptar a casa sem descaracterizá-la. Aprender a usar tecnologia melhor, talvez pedir ajuda a Sofia. Família, conversar honestamente com Renato sobre o futuro. Decidir como lidar com Tamires e a gravidez. Vida social, retomar as aulas no centro comunitário. Aceitar o convite de Jerônimo para as aulas de dança. Legado, organizar documentação, pensar no futuro da casa sem pressões externas. Enquanto escrevia o último item, uma ideia começou a formar-se. A casa, objeto de tanta cobiça e conflito, poderia ser transformada em algo maior que uma propriedade. Poderia ser um legado, um propósito. Na manhã seguinte, com determinação renovada, Berenice pediu a Renato que convidasse Sofia para um café. Quando a jovem chegou, Berenice foi direta. Preciso de sua ajuda para aprender a usar um computador adequadamente. E para entender como funcionam essas coisas de internet. Sofia sorriu. Claro, Dona B. Mas, posso perguntar por quê? Quero pesquisar sobre ONGs, projetos sociais. Tenho uma ideia para esta casa, a longo prazo. Nas semanas seguintes, entre sessões de fisioterapia e consultas médicas, Berenice dedicou-se a seu plano com disciplina militar. Aprendeu a navegar na internet, criou um e-mail, pesquisou legislação sobre doações em vida e centros comunitários. Jerônimo tornou-se um visitante frequente, trazendo não apenas as flores prometidas, mas ideias e contatos. Em uma dessas visitas, encontrou Berenice no jardim, agora adaptado com caminhos mais acessíveis. Parece que a senhora tem um novo propósito, comentou, sentando-se ao seu lado no banco recém-instalado. Tenho sim. Esta casa vai se transformar em um centro de apoio para mulheres da terceira idade. Especialmente aquelas com problemas de saúde que causam isolamento e vergonha, como incontinência. Jerônimo sorriu, admirado. E o que Renato acha disso? Ainda não contei a ele. Mas não será uma decisão imposta. Será uma conversa honesta entre adultos.
A estratégia de Berenice não era apenas para a casa ou para sua saúde. Era para reconstruir relacionamentos em novas bases, sem as distorções causadas por expectativas não verbalizadas e ambições ocultas. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava fotografias antigas para digitalização, outra habilidade recém-adquirida, Berenice ouviu a campainha. No portão, Tamires, visivelmente mais magra, mas com um brilho diferente no olhar. Posso entrar? Trouxe algo para mostrar à senhora. Na sala, Tamires estendeu uma imagem em preto e branco, seu primeiro ultrassom. 12 semanas. O médico diz que está tudo bem. Berenice olhou longamente para a imagem nebulosa. Uma vida inocente em meio a tanto caos emocional. Já sabe se é menino ou menina? Perguntou finalmente. Ainda não. Mas, decidi que, independentemente de quem seja o pai biológico, esta criança merece uma chance. Estou fazendo terapia, trabalhando, economizando. O silêncio entre elas não era mais hostil, apenas cauteloso, como duas adversárias que, exaustas da batalha, começam a vislumbrar a possibilidade de um armistício. Tamires, Berenice falou lentamente, escolhendo cada palavra, você tem um longo caminho pela frente para consertar o que fez. Não apenas comigo, mas com Renato, com você mesma. Eu sei. Mas essa criança não tem culpa de nada. E merece conhecer sua avó, independentemente de quem seja o pai. Os olhos de Tamires se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de manipulação ou autocomiseração, como Berenice já havia visto antes. Eram lágrimas de alívio, talvez de gratidão. Naquela noite, adicionando à sua lista de estratégias, Berenice acrescentou um novo item, 6, perdão. Aprender a perdoar não para benefício dos outros, mas para minha própria paz. Começar com pequenos passos. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em meses, parecia possível. Setembro chegou com ventos mais quentes e a promessa de primavera. Berenice, seguindo rigorosamente seu plano, havia recuperado boa parte de sua saúde e independência. O tratamento para incontinência mostrava resultados, e os exercícios diários fortaleciam seu corpo antes fragilizado. Na pequena sala improvisada como escritório, ela finalizava o esboço do projeto Casa Acolher, o nome que escolhera para a futura transformação de sua residência em centro de apoio para idosas. Sofia, agora uma presença constante, ajudava com os aspectos técnicos enquanto Jerônimo contribuía com sua experiência em administração comunitária. Acho que está na hora de apresentar o projeto ao Renato, comentou Berenice, imprimindo a última página do documento. Ele vem jantar hoje. Jerônimo apertou gentilmente sua mão. Quer que eu fique? Posso ajudar a explicar os detalhes legais. Obrigada, mas não. Preciso fazer isso sozinha, de mãe para filho. O jantar havia sido planejado com cuidado. Berenice preparou o estrogonofe, o prato favorito do filho desde a infância. A mesa foi arrumada com a toalha especial, aquela que pertencera à sua mãe. Um ambiente acolhedor para uma conversa difícil. Renato chegou pontualmente às 7. Nos últimos meses, após a separação de Tamires, ele havia emagrecido, e as olheiras denunciavam noites mal dormidas. Ainda assim, parecia mais centrado, como se a turbulência recente houvesse clareado algo em sua mente. Mãe, precisamos conversar antes do jantar, disse ele, após os cumprimentos iniciais. Tenho novidades. Algo na expressão do filho acendeu um alerta em Berenice. Claro, filho. Eu também tenho algo importante para compartilhar. Na sala, Renato hesitou antes de começar. Consegui uma proposta de emprego em Salvador. Uma multinacional, salário muito melhor, oportunidade de crescimento. O coração de Berenice falhou uma batida. Salvador ficava a mais de 1.000 quilômetros. Quando você soube disso? Há algumas semanas. Estava esperando a confirmação final, que chegou hoje. E quando pretende partir? Em 2 semanas, se tudo correr bem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede, presente de casamento de Arnaldo para Berenice, décadas atrás. O que aconteceu com a ideia de resolver as coisas com Tamires? E o bebê? Renato desviou o olhar. Fiz o teste de paternidade pré-natal. Não é meu filho. A notícia caiu como um peso sobre Berenice. Não apenas pela confirmação da traição de Tamires, mas pela forma distante com que Renato comunicava algo tão significativo.
E como está lidando com isso? É por isso que preciso deste recomeço em Salvador. Ficar aqui, vendo Tamires, sabendo de tudo, é demais para mim. Berenice assentiu lentamente. Entendo. E quanto a mim? Ao projeto que mencionei. Foi então que Renato revelou a segunda parte de seu plano. Na verdade, estava pensando, a senhora poderia vender a casa agora. Com o dinheiro, compraríamos 2 apartamentos em Salvador. Um para mim, outro para a senhora. Estaríamos perto, eu poderia cuidar de você. A proposta atingiu Berenice como uma traição inesperada. Após tudo o que haviam passado, após as revelações da festa, Renato ainda via a casa como um ativo a ser liquidado, e ela como alguém que precisava ser cuidada. Filho, disse finalmente, a voz trêmula não de fragilidade, mas de indignação contida, você não aprendeu nada nos últimos meses, não é? Renato pareceu confuso. Como assim? Estou pensando no seu bem-estar. Não, você está pensando em sua conveniência. Em fugir dos problemas que criou aqui, levando sua mãe e o dinheiro da venda da casa como prêmio de consolação. O tom amargo surpreendeu ambos. Berenice raramente falava assim com o filho. Isso não é justo, mãe. Estou oferecendo uma solução que beneficia nós dois. E o meu projeto? Meus planos? Minha vida que reconstruí aqui? Minhas aulas no centro comunitário, meus amigos, Jerônimo. Foi a menção ao nome de Jerônimo que pareceu acender algo em Renato. Ah, então é isso? A senhora e o velhote do centro comunitário. Não fale assim dele. Jerônimo é um homem digno que me tratou com respeito quando meu próprio filho permitiu que eu fosse humilhada. A ferida, ainda aberta, pulsou entre eles. Mãe, já pedi desculpas 1000 vezes por aquela noite. Não é sobre pedir desculpas, Renato. É sobre entender que tenho minha própria vida, minhas escolhas. Não sou um apêndice da sua existência, nem um problema a ser resolvido. Berenice levantou-se com dignidade e buscou a pasta com o projeto. Entregou-a ao filho. Este é meu plano para a casa. Um centro de apoio para mulheres idosas com problemas similares aos que enfrentei. Leia, pense a respeito. Quando estiver pronto para uma conversa adulta sobre isso, me avise. Renato folheou o documento, atônito. A senhora não pode estar falando sério. Transformar nossa casa familiar em uma espécie de asilo. Não é um asilo. É um centro de acolhimento e dignidade. Algo que aprendi a valorizar recentemente. O jantar que se seguiu foi tenso, pontuado por silêncios longos e tentativas fracassadas de conversas triviais. Ao se despedir, Renato parecia um estranho para Berenice. O menino que havia criado com tanto amor agora um homem incapaz de enxergá-la além de suas expectativas e necessidades. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Berenice chorou como não chorava desde a morte de Arnaldo. Não apenas pelo filho que partiria, mas pela confirmação de uma verdade dolorosa. Às vezes, aqueles que mais amamos são os que menos nos enxergam verdadeiramente. A pior traição não estava nos atos de Tamires, mas na incapacidade de Renato de ver sua própria mãe como um ser humano completo, com sonhos e propósitos que existiam independentemente dele. A partida de Renato para Salvador deixou um vazio na casa que nem mesmo os novos propósitos de Berenice conseguiam preencher completamente. As ligações entre mãe e filho tornaram-se protocolares, breves, evitando tocar nos pontos sensíveis que haviam erodido sua relação. Numa manhã chuvosa de outubro, enquanto Berenice reajustava as goteiras de sempre no telhado antigo, a campainha tocou. No portão, encharcada pela chuva, Tamires, agora com a barriga de quase 5 meses claramente visível. Posso entrar? Estou com um problema. Havia algo diferente em Tamires. Não apenas a gravidez avançada, mas uma sobriedade no olhar, uma ausência da arrogância que antes definia sua presença. Na cozinha, envolta em uma toalha emprestada e segurando uma xícara de chá quente, ela explicou. O dono do quarto que aluguei vendeu o imóvel. Tenho uma semana para sair. Com a barriga, ninguém quer me alugar nada, acham que serei inadimplente ou que o bebê incomodará. Berenice observou a jovem. Não era mais a nora glamourosa que a desprezava, mas uma mulher enfrentando as consequências de suas escolhas, sozinha e assustada. E Leonardo? Não poderia ajudar financeiramente, pelo menos. Tamires soltou uma risada amarga. Ele negou que o filho seja dele. Disse que vou arruinar sua reputação se insistir.
Até ameaçou me processar por difamação. E Renato? Ele sabe que você está nessa situação. Não falamos desde o teste de paternidade. Ele me bloqueou em tudo. O silêncio entre elas foi preenchido apenas pelo som da chuva no telhado e as gotas que pingavam em baldes estrategicamente posicionados pela casa. Foi então que Berenice fez algo que surpreendeu a si mesma. Tem um quarto vago no andar de cima. Pode ficar até encontrar um lugar adequado. Os olhos de Tamires se arregalaram. Depois de tudo que fiz? A senhora me aceitaria em sua casa. Não estou fazendo isso por você, Tamires. Estou fazendo pelo bebê, que não tem culpa de nada. E talvez, por mim mesma. Nos dias que se seguiram, uma estranha rotina se estabeleceu entre as duas mulheres. Tamires, agora trabalhando remotamente como assistente administrativa, ajudava nas tarefas domésticas que exigiam mais esforço físico. Berenice, em troca, preparava refeições nutritivas e acompanhava a jovem nas consultas pré-natais. Não era uma convivência fácil. Havia momentos de tensão, lembranças amargas que emergiam em comentários aparentemente inocentes. Mas havia também algo inesperado surgindo, uma compreensão mútua, talvez até respeito. Numa tarde, enquanto organizavam o que seria o quarto do bebê, Tamires fez a pergunta que pairava entre elas. Por que a senhora está realmente fazendo isso? Não pode ser só pelo bebê. Berenice dobrou cuidadosamente um pequeno macacão antes de responder. Quando fui humilhada naquela noite, algo se quebrou em mim. Não apenas minha relação com você ou com Renato, mas algo mais profundo, minha crença de que fazer tudo certo, ser uma boa mãe, uma boa sogra, garantiria que eu seria tratada com dignidade. Tamires baixou os olhos, a vergonha evidente. Percebi então que dignidade não é algo que outros nos concedem. É algo que precisamos exigir, e às vezes, construir sozinhos, tijolo por tijolo. Berenice se aproximou da jovem, não com afeto, mas com honestidade crua. Você está grávida, sozinha, rejeitada pelo pai da criança e pelo homem que traiu. Eu sou uma idosa com problemas de saúde cujo único filho partiu ressentido. Somos duas mulheres quebradas, Tamires. E talvez, juntas, possamos reconstruir algo, não o que tínhamos antes, mas algo novo, baseado em verdade, não em expectativas ou manipulações. As palavras, duras mas justas, trouxeram lágrimas aos olhos de Tamires. Eu era tão mesquinha, tão focada em conseguir coisas, status, aprovação, nunca imaginei que acabaria assim. Ninguém imagina o fundo do poço até cair nele. A questão é, o que fazemos depois da queda? A resposta veio na forma de ações, não palavras. Nos meses que se seguiram, enquanto a barriga de Tamires crescia, também crescia o projeto da Casa Acolher. Tamires, com suas habilidades em marketing digital, criou uma presença online para o futuro centro. Sofia e Jerônimo ajudaram com a parte burocrática, registrando a iniciativa como uma organização sem fins lucrativos. Renato, quando soube do arranjo através de Sofia, reagiu com incredulidade e raiva. Em uma rara ligação direta para a mãe, não escondeu seu desapontamento. A senhora está abrigando a mulher que a humilhou? Que me traiu? Que está esperando o filho de outro homem? É isso mesmo. A voz de Berenice saiu calma, serena. Estou ajudando uma mulher grávida que reconheceu seus erros e está tentando recomeçar. Assim como estou recomeçando, à minha maneira. Isso é loucura. Ela está manipulando a senhora novamente. Filho, quando aprenderá que sou capaz de tomar minhas próprias decisões? Que posso discernir manipulação de arrependimento genuíno? O silêncio do outro lado da linha era eloquente. Renato, sua raiva é compreensível. Mas não deixe que ela o cegue para a possibilidade de crescimento e mudança, nas outras pessoas e em você mesmo. No fim de dezembro, quando as luzes de Natal iluminavam as casas vizinhas, Berenice recebeu uma notícia que selou sua jornada de superação. O projeto Casa Acolher havia sido aprovado para um financiamento significativo de uma fundação internacional focada em saúde do idoso. Naquela noite, em uma pequena celebração que reuniu Jerônimo, Sofia, Tamires e algumas amigas do centro comunitário, Berenice ergueu uma taça de suco de uva. A nossa capacidade de renascer das cinzas. De transformar humilhação em propósito, vergonha em força, e feridas em sabedoria. O olhar que trocou com Jerônimo continha promessas não verbalizadas de um futuro compartilhado.
A mão de Tamires em sua barriga avançada sugeria novas vidas e possibilidades. O telefonema que receberá mais cedo de Renato, breve mas conciliatório, alimentava a esperança de reconciliação. Berenice havia superado não apenas a incontinência física que a envergonhava, mas a incontinência emocional de depender da aprovação de outros para se sentir válida. A mulher que uma vez fora humilhada por cheirar a urina agora exalava algo muito mais potente, a força tranquila de quem encontrou seu valor próprio. E ninguém jamais poderia tirar isso dela novamente. O temporal que caiu sobre São Paulo naquela noite de fevereiro parecia arrancar o mundo pelas raízes. Árvores centenárias cediam sob a fúria do vento, e as ruas transformavam-se em rios improvisados. Dentro da casa de Berenice, outro tipo de tempestade se formava. As contrações estão muito próximas, gritou Sofia, segurando a mão de Tamires, que se contorcia na cama. Precisamos levá-la ao hospital agora. Berenice, mantendo a calma que havia cultivado nos últimos meses, já estava ao telefone. Ambulância? Estamos com uma gestante em trabalho de parto prematuro. Sim, 35 semanas. Não conseguimos sair, a rua está completamente alagada. As notícias não eram boas. Devido às inundações, os serviços de emergência estavam sobrecarregados. A ajuda médica demoraria pelo menos 2 horas. Não temos 2 horas, gemeu Tamires, o rosto contorcido de dor. O bebê está vindo, agora. No momento de clareza absoluta, Berenice tomou o comando da situação. Sofia, ferva a água e traga toalhas limpas. Jerônimo disse ao homem que havia chegado minutos antes, há uma caixa de primeiros socorros no armário da cozinha. Traga-a imediatamente. Voltando-se para Tamires, Berenice segurou seu rosto entre as mãos. Olhe para mim. Vamos fazer isso juntas. Entendeu? Este bebê vai nascer com nossa ajuda, e tudo ficará bem. Os olhos de Tamires, cheios de medo e dor, fixaram-se nos de Berenice, buscando a força que ela emanava. Eu não consigo. Consegue sim. Você é mais forte do que pensa, menina. Sempre foi. Enquanto a chuva castigava as janelas e o vento uivava como um animal ferido, um milagre acontecia naquela casa. Com apenas a experiência de vida e alguns vídeos que Sofia rapidamente encontrou online, Berenice guiou Tamires através do trabalho de parto. Respire, isso, agora empurre quando sentir a próxima contração. As horas que se seguiram foram uma dança entre dor e esperança, medo e determinação. As mãos de Berenice, que haviam conhecido tantas lutas, da costura ao cuidado com o jardim, da criação do filho à luta contra a própria fragilidade, agora se preparavam para receber uma nova vida. Quando o choro agudo do bebê finalmente cortou a escuridão da noite tempestuosa, algo se transformou irrevogavelmente entre as duas mulheres. É uma menina, anunciou Berenice, lágrimas escorrendo sem controle. Uma menina lida e perfeita. Tamires, exausta mas radiante, estendeu os braços trêmulos. Deixe-me vê-la, minha filha. Enquanto Sofia e Jerônimo cuidavam dos detalhes práticos, limpar o bebê, improvisar um cordão umbilical seguro conforme as instruções do médico pelo telefone, Berenice observava Tamires segurando a recém-nascida contra o peito, murmurando palavras de amor que jamais imaginara que a jovem arrogante de antes seria capaz de pronunciar. Qual será o nome dela? Perguntou Sofia, emocionada. Tamires olhou para Berenice antes de responder. Se a dona Berenice permitir, gostaria de chamá-la de Berenice. O tempo pareceu congelar. A velha Berenice, orgulhosa e magoada, teria negado tal honra a quem tanto a ferira. Mas a mulher que se erguera das cinzas da humilhação entendeu o significado profundo daquele gesto. Não, respondeu suavemente. Ela precisa de seu próprio nome, sua própria história. Que tal? Aurora. Aurora, repetiu Tamires, testando o nome. Aurora, o nascer do sol depois da noite mais escura. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu com violência. Encharcado até os ossos, Renato irrompeu na sala, os olhos selvagens de preocupação. Mãe! Soube da tempestade e não consegui falar com ninguém. Peguei o primeiro voo. Suas palavras morreram ao avistar a cena no quarto. Tamires na cama, segurando um pequeno embrulho, Berenice ao seu lado, as mãos ainda com vestígios de sangue, Sofia e Jerônimo organizando toalhas e água. O que? Como? Berenice caminhou até o filho, tocando seu rosto molhado pela chuva e talvez por lágrimas. Sua sobrinha acaba de nascer,
filho. Aurora. Sobrinha, a confusão era evidente. Sim. Não por sangue, mas por escolha. Assim como somos família por escolha agora, não apenas por sangue. Lentamente, como quem testa o terreno após um terremoto, Renato aproximou-se da cama. Seus olhos encontraram os de Tamires, não com amor renovado ou perdão imediato, mas com algo igualmente poderoso: reconhecimento. Da dor compartilhada, das escolhas erradas, da humanidade imperfeita que os unia. Posso vê-la? Perguntou com voz rouca. Tamires assentiu, revelando o rostinho vermelho e irugado de Aurora. Naquele momento, enquanto a tempestade finalmente amainava lá fora, algo se completou dentro da casa. Um círculo imperfeito, quebrado em diversos pontos, mas ainda assim um círculo, de vida, de recomeço, de possibilidade. Pensei que tivesse perdido vocês, disse Renato, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Quando soube da tempestade, da inundação neste bairro, percebi que, apesar de tudo, não suportaria perder minha família novamente. Berenice colocou a mão no ombro do filho. Algumas coisas precisam se quebrar completamente para serem reconstruídas mais fortes, filho. Algumas vezes, a humilhação tem um preço, mas também um propósito. A pequena Aurora, alheia ao drama que cercava seu nascimento, soltou um bocejo diminuto e adormeceu, seu rostinho uma promessa de futuros possíveis, de feridas que cicatrizam, de dignidade que ressurge das cinzas da vergonha. E foi assim, no olho da tempestade, que a verdadeira família de Berenice renasceu, não aquela definida por expectativas e obrigações, mas a construída sobre o alicerce mais sólido de todos, a capacidade de ver o outro em sua humanidade plena, com todas as falhas e possibilidades. Um ano depois, a Casa Acolher abria oficialmente suas portas. O antigo lar de Berenice, agora adaptado e ampliado, transformará-se em um espaço acolhedor para mulheres idosas enfrentando desafios de saúde e dignidade. O Jardim dos Fundos, antes pequeno e pessoal, agora se estendia em canteiros acessíveis onde senhoras com mobilidade reduzida podiam cultivar ervas e flores. Na cerimônia de inauguração, Berenice, aos 64 anos, exibia um vigor renovado. Ao seu lado, Jerônimo segurava sua mão com a intimidade tranquila de quem não precisa mais esconder afetos. Não haviam se casado, mas compartilhavam algo igualmente valioso, uma parceria baseada em respeito mútuo e admiração genuína. E agora, anunciou Berenice ao pequeno público reunido, gostaria de apresentar nossa primeira residente oficial. Do interior da casa saiu Dona Zulmira, 78 anos, ex-professora primária que sofrerá um derrame e lutava contra incontinência severa. Apoiada em uma bengala, mas com o queixo erguido em desafio à fragilidade, ela sorriu para os presentes. Aqui não me sinto envergonhada, declarou com voz trêmula de emoção. Aqui não sou apenas uma velha inconveniente. Sou valorizada pelo que sei, pelo que vivi, pelo que ainda posso contribuir. Aplausos emocionados ecoaram pelo jardim. Entre os presentes, Tamires balançava suavemente a pequena Aurora, agora com 1 ano, cabelos cacheados emoldurando um rosto curioso. Ao seu lado, não como marido, mas como amigo em reconstrução, Renato fazia caretas para fazer a menina sorrir. A relação entre eles evoluíra para algo inesperado, uma coparentalidade respeitosa. Renato voltará de Salvador, aceitando uma posição menos prestigiosa mas mais gratificante em uma ONG local. O teste de DNA confirmara que a Aurora não era sua filha biológica, mas isso já não importava tanto. Família é quem escolhemos amar, ele havia dito meses antes, quando finalmente segurou a Aurora nos braços sem reservas. Aprendi isso com minha mãe. Após os discursos oficiais e o coquetel simples, quando a maioria dos convidados já havia partido, Berenice encontrou um momento de solidão na varanda da frente. A placa recém-instalada brilhava sob o sol da tarde. Casa Acolher, dignidade não tem idade. Sofia aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao seu lado no antigo banco de madeira. No que está pensando, Dona B? Berenice sorriu, contemplando a rua tranquila onde havia vivido por décadas. Estou pensando em como, às vezes, a maior humilhação pode se transformar na maior bênção. Aquela noite, quando Tamires gritou que eu cheirava a urina, parecia o fim do mundo. Sofia assentiu, lembrando-se. E olhe agora, continuou Berenice, aquela vergonha me forçou a enfrentar não apenas minha condição física, mas todas as outras áreas da minha vida onde eu havia me acomodado.
onde eu havia permitido que outros definissem meu valor. Do jardim lateral veio o som da risada de Aurora, seguida pela voz grave de Renato inventando alguma história fantástica. Sabe o que é mais irônico, Sofia? Eu realmente cheirava a urina naquela noite. Era um fato, não uma calúnia. Foi a maneira como isso foi usado para me humilhar que estava errada. Sofia pegou a mão enrugada de Berenice entre as suas, mais jovens. A senhora transformou vergonha em propósito. Não é qualquer um que consegue isso. Naquele momento, Tamires aproximou-se timidamente, carregando Aurora, que agora estendia os bracinhos para a vovó Berenice. Posso me juntar a vocês? Berenice fez espaço no banco, aceitando a menina em seu colo. Claro que pode. Por alguns minutos, as três mulheres e a criança permaneceram em silêncio contemplativo, cada uma carregando suas próprias reflexões sobre o caminho que as havia trazido até ali. Foi Tamires quem finalmente falou, a voz baixa mas firme. Nunca pedi desculpas adequadamente. Não apenas por aquela noite, mas por tudo, a ambição cega, a manipulação, a falta de respeito. Berenice olhou para a jovem que tanto havia mudado. Não era perdão o que via em seus olhos, mas algo igualmente valioso, arrependimento genuíno. Algumas desculpas não precisam ser verbalizadas, Tamires. São demonstradas diariamente nas escolhas que fazemos, nas pessoas que nos tornamos. Aurora, alheia à gravidade do momento, brincava com o colar de Berenice, um presente recente de Jerônimo. Sabe o que aprendi neste último ano? Continuou Berenice. Que humilhação realmente tem um preço. Mas não é o preço que imaginamos inicialmente. Que preço é? Perguntou Sofia. O preço é a transformação. É abandonar quem pensávamos ser, para nos tornarmos quem precisamos ser. É perder a face para encontrar a alma. Do outro lado do jardim, Jerônimo acenou, chamando-as para a foto oficial do projeto. Berenice levantou-se, sentindo uma leve umidade, não mais um motivo de vergonha paralisante, apenas uma condição física a ser gerenciada com os medicamentos e exercícios adequados. Vamos, disse, ajeitando Aurora em seus braços. Temos uma foto para tirar, um futuro para registrar. Enquanto caminhavam para se juntar aos outros, Berenice sentiu uma certeza profunda se instalar em seu peito. A dignidade nunca havia realmente sido perdida naquela noite de humilhação. Estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar em sua forma mais poderosa. E agora, olhando para a casa a colher, seu legado, sua redenção, sua vitória final contra a vergonha, Berenice entendeu que algumas vezes precisamos ser expulsos do paraíso que conhecemos para construir um novo, mais inclusivo, mais humano. Porque no fim, não é apenas a humilhação que tem um preço. A dignidade também tem. E ela havia pago esse preço, centavo por centavo, lágrima por lágrima, até finalmente poder se erguer completa, e perfeita e absolutamente indomável. Como a própria vida,